Bom, irmãos, vamos para o que interessa, que é justamente falar sobre um tema tão importante. Como eu disse, na semana passada nós tivemos o primeiro tema, que é o lar, e está no meu canal no YouTube. Depois eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir o primeiro, tá? Onde falamos como deve ser o lar, como é formado o lar. Será que é necessário falar palavras boas? Não? Qual que é o papel a desempenhar da mãe? Então, nós falamos sobre bastante coisas que é importante. E o mais importante da primeira semana é justamente entendermos que o lar deve ser um pedaço do céu. Então, um pequeno céu deve ser os nossos lares. Essa foi a mensagem principal da primeira semana. E nessa segunda semana nós temos algumas mensagens importantes, inclusive sobre casamento, né? Muitas pessoas aqui que vão assistir esse vídeo já possivelmente são casadas e algumas ou muitas ainda vão se casar. Então nós vamos iniciar aqui como construir uma família. Muitos já estão com a família há alguns anos, outros ainda vão construir as suas famílias, então é muito importante para quem tem filhos, para educá-los, e essa mensagem vai fazer uma boa diferença. Como fez para mim, pode fazer para vocês também. Uma coisa interessante, pesquisando na internet, hoje o casamento não é tão durável como antigamente. Infelizmente, o inimigo está tentando destruir as famílias e está tendo muito êxito nisso. Principalmente pelo que nós vimos na semana passada, falta de Cristo no lar. Então, esse é um erro fatal, um erro muito grave que um lar sem Deus dificilmente ele fique em pé. O inimigo ele consegue muitas coisas e ele está destruindo muitos lares hoje. E eu vi que hoje a média de casamento ela dura muito pouco. Antigamente era muito difícil você se separar. Hoje está muito fácil. Você casa hoje, daqui a uma semana você pode separar. E não é um trâmite tão difícil mais. Infelizmente, as nossas leis, as coisas estão pendendo justamente para o inimigo. Então, o mundo jaz do maligno. Então, nós temos que fazer parte do mundo, mas não. Nós temos que viver no mundo, mas não fazer parte dele. É muito difícil, né? Mas estamos aqui para é, colaborar com Cristo. Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo os motivos por que precisamos de Deus no lar. Por que precisamos saber isso que nós vamos aprender um pouco hoje para construir um lar. Eu não li os livros da Irmã White que fala sobre família antes de casar, não fiz o ano bíblico. Quando eu comecei a fazer isso há 2 anos atrás, me empenhar, começar a ler os livros, começar a ler a Bíblia, eu comecei a ver que como seria diferente se eu tivesse lido esses livros. E é justamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Se nós estamos errando em algo, vamos mudar. Se nós ainda não estamos errando, mas está confirmando aqui que não devemos errar, então vamos lá. Então é para isso que serve essa série, tá? Hoje nós vamos falar sobre construindo o lar. No primeiro foi o lar e na próxima semana vai ser sobre namoro, né? Vai ser sobre quem tem filhos na adolescência. É muito bom saber sobre isso para nós não cairmos em erros. E hoje já inicia isso, tá? Hoje nós vamos ver como escolher a esposa, como escolher o marido. Vamos ver algumas características, algumas coisas importantes e algumas perguntas que nós precisamos fazer para chegar na resposta correta. Tá bem? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes, obviamente, de ir para os slides e ir para a Bíblia, nós vamos fazer uma breve oração. Tá bem? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui contigo partilhando um pouco do seu conhecimento, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar nesse momento para passar às pessoas o tema de uma forma clara e confiável. Que o Senhor me use nesse momento, porque esse tema é muito importante. O inimigo está devastando famílias, mas ele não pode vencer
e não vai, se nós colocarmos em prática a tua palavra. Fique conosco, nos proteja e nos guarde, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Cela cheia. Bom, como na primeira semana, esse é o nosso slogan, família blindada, e como blindar é uma das coisas mais importantes deste mundo, né? A família é algo importantíssimo para mim, para vocês também, porque nós passamos mais da metade do dia com a família. É trabalhando e família, e irmãos. Então, a família, todos nós queremos levar a nossa família para o céu, correto? Se esse for o seu desejo, vamos entrar nisso aqui com unhas e dentes. Vamos esquecer o eu acho, o eu gosto, e sim o que o Senhor nos diz. Essa é a palavra de Deus, tá bem? Vamos lá. O primeiro slide é justamente falando sobre a importância do casamento. Então vamos ler esse slide. Está em The Heaven and Herald, de 2 de fevereiro de 1886, que diz: casamento é alguma coisa que influenciará e afetará vossas vidas tanto nesse mundo como no porvir. Um cristão sincero não levará avante seus planos sem conhecer que Deus lhe aprove as intenções. Não quererá escolher a si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Não temos de agradar a nós mesmos, pois Cristo não se agradou a si próprio. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deva se casar com uma pessoa quem não ame. Isto seria pecado. Porém, a fantasia e a natureza emocional não devem ter permissão de dirigir para a ruína. Deus requer todo o coração, o supremo afeto. Bom, aqui nós vemos alguma coisa. O casamento é importante, primeiro, porque ele vai influenciar a nossa vida aqui e o porvir. Por que o porvir? Pelo fato de que o casamento não deixa de ser um moldar o caráter. Você está com uma pessoa, possivelmente, que gosta de coisas diferentes, às vezes gosta de uma coisa aqui, uma coisa ali, que você não gosta, ou isso tudo é justamente para o amor ao próximo, é para estar moldando você, para você chegar o mais perto de Cristo na sua ressurreição ou na sua vinda, né? Porque na vinda de Cristo, porque nós não sabemos se vamos estar morto ou vivo, mas o certo é que Cristo voltará. E ele vai fazer toda a diferença. O casamento é algo para a vida toda. É algo para que nós tem, para isso que Cristo fez o casamento, para que eu e você tenhamos alguém a vida toda, caminhando um do lado do outro, ajudando nos defeitos um do outro, para que, no caso, o casal chegue às mansões celestiais. Mas aqui diz, se você casar com alguém que não ama, é pecado. Então, obviamente, não é para você se casar aí, como infelizmente tem até uma amiga da minha esposa que ela foi, recebeu a palavra numa denominação e casou com o primeiro que viu, casou, não durou acho que 3, 6 meses aí, separaram. Então, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que nós precisamos ir até Ele, saber exatamente o desejo dele, não o nosso. Aqui diz que Cristo não se agradou a si, porque ele veio em natureza humana e ele queria fazer coisas que ele não deveria, mas por estar junto com o Pai, íntimo com o Pai, ele não pecou. E amém por isso. Próximo slide, cuidado com as companhias. Olha o que diz esse slide em Fundamentos da Educação Cristã, página 500. Deve a juventude cristã exercer grande cuidado na formação de amizades e nas escolhas de companheiros. Cuidai para que isso que agora julgais ser ouro puro não se vos demonstre metal vil. As companhias profanas tendem a pôr empecilhos no caminho de vosso serviço a Deus. E muitas almas são arruinadas por uniões infelizes, quer em negócios, quer no casamento, com os que não podem elevar ou enobrecer. É interessante aqui nós vermos que o jugo desigual já é algo que Deus não queria desde lá do Gênesis. Tanto no ceticista com os cainitas, era algo que não deveriam se juntar. Se juntou, acabou que culminou num dilúvio, porque o ceticista, aquela fala de eu vou casar porque eu vou levar ele para a igreja. Irmãos, muito mais provável é você sair do que ele entrar. Ou ela, né? Dependendo. Então, julgo desigual em qualquer coisa, na família e no negócio, também pode causar danos terríveis, tá bem? Como que o homem,
na verdade, como que deve ser feito para nós acharmos a nossa alma gêmea aí, vamos dizer assim, nosso par perfeito, que Deus quer nos que Deus quer nos dar. Olha aqui, formulai a pergunta. Olha que grande pergunta. Primeira coisa, ajudar-me-á esta união em direção ao céu? Nós precisamos entender que nada é importante nesse mundo se eu não estiver caminhando para as mansões celestiais. Porque esse mundo vai ter fim, mas o porvir é eterno. Então nós precisamos estar caminhando para esse mundo eterno. Então essa pessoa que eu estou para escolher, ela vai fazer isso ou não? Aumentará ela o meu amor para com Deus? Nós devemos deixar o egoísmo, deixar o eu. Essa pessoa, ela vai se juntar comigo para nós amarmos a Deus mais e mais ou não? Ampliará ela a minha esfera de utilidade nesta vida? É como eu disse para vocês. A nossa utilidade aqui é importantíssima. Nós precisamos estar o quê? Trabalhando para Cristo, levando pessoas a Cristo. Então, essa pessoa está na mesma vocação, na mesma pegada que você? Caso essas reflexões não apresentarem motivos de recuos, então ide avante no temor de Deus. Se essas perguntas forem respondidas de maneira favorável, Deus está contigo, irmão. Pode ir sem medo de errar, tá bem? Aqui tem algumas outras considerações. Aqui é para os homens e para as mulheres, tá bem? Eis algumas coisas que devem ser consideradas. Trará aquela a quem desposais felicidade ao vosso lar? Aqui, no caso, é o homem para escolher uma mulher. Olha o que está dizendo. Trará ela felicidade ao lar? É econômica ou quando casar gastar não somente todos os rendimentos dela, mas os vossos, para satisfazer vaidade, amor ou aparência? São seus princípios corretos nesse sentido? Possui ela agora alguma coisa que possa depender? Sei que no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamento de casamento, essas perguntas serão varridas para longe como de nenhuma importância. Estas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, porquanto tem que ver com a vossa vida futura. Olha isso, irmãos. Algumas perguntas aqui bem interessantes. A mulher é gastona ou ela é econômica? Ela vai te ajudar a desenvolver o caráter para o bem ou não? Algumas boas perguntas, né? Em vossas escolhas de uma esposa, estudai-lhe o caráter. Isso é muito importante. Carta 23 de 1886. Irmãos, homens agora, nós vamos para a parte da mulher já já. Precisa saber, precisa estudar o caráter da futura esposa. Como que se faz isso? Nós temos várias. Primeiro, vocês vão namorar. Então, nesse namoro, você vai conhecer como o tratamento dela com a mãe, com o pai, como o caráter dela é desenvolvido, se é uma... Você, é para isso que serve o namoro e o noivado. É para realmente saber se aquilo ali é para dar casamento. Será que ela é paciente ou laboriosa? Ou deixará ela cuidar? Ou deixará ela de cuidar de vossa mãe e vosso pai justamente ao tempo em que eles necessitam de um filho forte em que se apanharem? Ou há de ela afastar seu filho do convívio deles a fim de levar avante seus planos a servir o seu prazer, deixando o pai e a mãe que, em vez de ganhar uma filha afeituosa, perderá um filho? Olha que perguntas importantes, irmãos. Será que fizemos alguma dessas perguntas? Isso aqui é muito bom para nossos filhos, né? Teremos filhos. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher, olha aqui já é para as mulheres, tá? Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Olha aqui, qual é seu passado? É pura a sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que o tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele?
Ser-lhe-á permitido a ela conservar a sua individualidade ou terá de se submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma. Foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador com supremas? Serão conservadas puras os santos e o corpo e a alma? Pensamentos e propósito? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. Irmã, se você está casando com um homem que não vai deixar você ir à igreja, não ler a Bíblia ou não ter convívio com Cristo, não se case. Porque vai ser um inferno logo, logo. Infelizmente, muitas pessoas caem nisso. Não, é um amor, é isso e aquilo, e no fim já desmorona. Quantas mulheres não morrem no nosso país por casar com pessoas assim, sem a pedir, ou por não pedir conselho a Deus? Nós vemos vários, infelizmente. E nós temos aí, né, na Bíblia, em Juízes 16:1, que diz: então Sansão foi a Gaza e ele viu uma prostituta e entrou a ela. Então nós vemos aqui já é o segundo casamento de Sansão, tá? Se nós formos na história aí de Juízes, nós vamos ver que Sansão casou primeiro e já errou, teve que separar. Depois ele foi e casou com uma prostituta. E nós vamos ver agora alguns textos que diz que nós precisamos saber com quem estamos casando. Olha o que diz: que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz, que quer escapar de futuras misérias e tristezas, indague antes de entregar suas afeições. Tem meu pretendente mãe? Que espécie de caráter tem ela? Reconhece ela suas obrigações para com ela? E ele é antecioso para com seus desejos e sua felicidade? Se ele não respeita nem honra a mãe, porventura manifestará respeito, amor, bondade e atenção com a esposa? Olha que pergunta fantástica. Minha mãe sempre dizia: quer casar? Vê como é o seu esposo com a mãe dele. Ou, para mim, ver como ela tratava a avó, no caso, ou a mãe. Olha que. E é fantástico isso. Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Será paciente com os meus erros críticos, ou despótico ou ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros? O amor não extinguirá? Então, são perguntas, irmão, fundamentos da educação cristã que precisam ser respondidas. Aqui eu estou dando uns pontos interessantes para a sua reflexão. Se você está namorando, coloque isso em prática. A chance de dar erro é zero. Deus, quando coloca alguém em sua vida, é para sempre. Pode ter certeza disso. Provérbios 19, verso 14 diz: casa e riqueza são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. Irmãos, você pode ter riqueza, pode ter casa, vem dos pais. Mas uma esposa prudente vem do Senhor. Olha que maravilha. E aqui nós podemos trocar também: um homem prudente vem do Senhor. Então, confie em Deus, irmãos. Confie em Deus. Olha aqui, carta 51 é algo muito importante. Cuidado com os casamentos sem planejamento. Olha o que diz: evitai os que são irreverentes, evitai aqueles que amam a ociosidade, evitai o que for zombador das coisas sagradas, esquivai-vos a companhia daquele que usa linguagem profana, ou é dado ao uso de um copo que seja de bebida alcoólica. Não escutais as propostas de homem que não tem percepção de sua responsabilidade para com Deus. A verdade pura que santifica a alma, dar-vos-á coragem para vos desvencilhardes da mais aprazível relação da amizade, com quem sabeis que não ama nem teme a Deus, nem conhece nada acerca dos princípios da verdadeira justiça. Podemos suportar sempre as fraquezas de um amigo e sua ignorância, porém nunca seus vícios. E aqui foi uma coisa muito batente em mim, porque eu fui viciado em videogames. Eu fui viciado em muitas coisas, irmãos. E graças ao bom Deus, eliminei todas elas. Hoje eu não assisto mais vídeos, tipo de séries, filmes, não ouço música mundana, não jogo mais videogame. E aqui diz que nós podemos suportar fraquezas, mas jamais os vícios. E graças a Deus, ele venceu através de mim vários desses vícios. E ele pode vencer também na sua vida. Então, evitai. Olha aqui,
evitar. E quando Deus diz, não é nem evitar, é não fazer mesmo. Bom? Lar Adventista, página 48, o segundo parágrafo diz: sede muito cuidadoso quanto à maneira porque entrais em um noivado condicional. Porém, é melhor, muito melhor, romper com o noivado do que separar depois, como fazem muitos. Isso daqui foi escrito há mais de 100 anos atrás. Nunca foi tão claro, nunca foi, parece que foi escrito ontem. Aqui diz, muito melhor romper com o noivado do que casar e se separar, porque nós sabemos que o casamento para Deus é uma aliança irreparável. Se você se separa, e nós vamos entrar nisso mais a fundo nas próximas quartas-feiras. Os casamentos planejados impulsiva é de forma egoísta não dão em geral bom resultado. Antes se demonstram lamentáveis fracassos. Ambas as partes sentem-se enganadas e de boa vontade desfariam aquilo que fizeram sob a paixão. É mais fácil, muito mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo depois de cometido. Olha aqui que forte. Então, casamento sem planejamento possivelmente vai dar algum erro, tá bem? São fracassos, porque ambas as partes se sentem ruins, se sentem mal. E é muito mais fácil você cometer o erro do que corrigi-lo depois, como nós sabemos, ainda mais com o casamento, que é algo formidável que Deus fez. Ciência do Bom Viver 358 diz: é o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é o sentimento mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. É amor um dom precioso. Por quê? Porque é Deus que nos dá. Deus nos dá. Jesus nos dá esse dom de amar. E aqui é incrível que diz: os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoavelmente nem cegos. Então, quem está movido por Deus não pode ser o contrário dele. Isso é muito importante. Tá bem? Testemunhos para a Igreja, volume 5. O amor erguido acima do domínio da paixão e do impulso espiritualiza-se e revela-se em palavras e atos. O cristão deve ter uma ternura e um amor santificados, em que não há impaciência ou irritação. As maneiras rudes, ásperas, precisam ser abrandadas pela graça de Cristo. Bom, aqui é óbvio, nós precisamos amar, nós precisamos se santificar, nós precisamos ser o inverso do que o inimigo faria. Então, nós precisamos justamente da graça de Cristo, que muitos acham que a graça só serve para nos salvar, mas não, a graça de Cristo é que nos faz vencer os nossos erros. É justamente essa graça que nos faz se manter firme nas promessas de Cristo. É essa graça, é você acreditar que Cristo venceu, que é por isso que você faz o melhor que você pode para deixar Jesus feliz. É justamente isso. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 335. Manuscritos 14 de 1888. A santidade dos oráculos de Deus não é amada por muitos que professam ser cristãos bíblicos. Então, muitas pessoas, infelizmente, se diz cristão, mas não está nem aí para o que Deus diz. Eles mostram por sua conduta livre e frouxa que preferem mais ampla liberdade, mas querem que suas condescendências egoístas sejam limitadas. Então, nós não queremos deixar as nossas coisas que nós gostamos, mas queremos que Deus nos abençoe da mesma forma. E não funciona bem assim, tá bem? Olha que esse texto aqui foi um dos textos mais incríveis que eu li até o momento nesse livro, O Lar Adventista. E ele está em The Herald de junho de 1899. E diz: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam pregar. Irmãos, se você tem uma família que deu exemplo de cristão, ela prega mais do que qualquer pregador no mundo, tantas vezes quanto ele pregar. Olha que fantástico.
Uma família assim dá a prova de que os pais foram bem-sucedidos no serviço das instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Sua influência aumenta, pois à medida que comunicam, recebem para tornar a comunicar. O pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos, os quais transmitem a outros as instruções recebidas no lar. E nós temos um exemplo desse. Daniel. Olha como foi Daniel. Daniel foi um homem muito bem criado, porque para ele chegar e fazer o que ele fez na Babilônia, ele tinha que ser um menino bem criado. Então, temos que ser uma família bem ordenada. A maior prova do cristianismo, a prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada e bem disciplinada. Isto recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. Como nós vimos no primeiro vídeo, o coração tudo vem do coração. Então nós precisamos moldar o nosso coração à vontade de Deus. Então, o poder sobre o coração é uma família bem ordenada e disciplinada. Isso fala mais do que qualquer coisa, irmãos, como vimos anteriormente. Uma família bem ordenada e disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus que o ouro fino, mesmo que o mais fino ouro de Ofir. Manuscritos 12.895. Uma família bem ordenada é muito preciosa aos olhos de Deus. Olha que lindo, olha que maravilhoso o texto. Ciência do Bom Viver, 355. Curto é o tempo de que disposamos aqui. Não podemos passar por esta vida senão uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. A tarefa a que somos chamados não requer riquezas, posição, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido, e firmeza de propósito, uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras muitas, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesse mundo para passar a mensagem de Cristo, para que ele possa voltar o quanto antes. Estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso dentro de casa? Porque isso é o que eu cheguei à conclusão. Não adianta nada nós começarmos a pregar para as pessoas de fora, se dentro da igreja, se dentro de nossas casas nós não somos as pessoas que deveríamos ser. Precisamos iniciar em casa, passar para a igreja receber esse reavivamento, para que possamos levar a mensagem de Deus fortemente. Por quê? Porque é só assim que seremos bem-sucedidos. Lar Adventista 33, quarto parágrafo. Impossível nos é vivermos de maneira que não exerçamos influência no mundo. Membro algum da família poderá exercer em si mesmo de maneira que nenhum outro membro não lhe sinta a influência e o espírito. Não adianta nada nós sermos... aqui diz que é impossível nós vivermos esse mundo sem sermos vistos, sem sermos influência. Nós temos poucos e muito. Lógico, o presidente tem uma influência, o chefe do banco tem outra, o secretário outra, eu outra, o pastor outra, mas todos somos influentes. E, inclusive, nós vemos isso naquela senhora viúva que levou uma moedinha no templo. E ela deu mais um bom exemplo do que os rapazes ali, os fariseus, que estavam levando muito dinheiro para a casa de Deus. Por quê? Porque ela fez de todo o coração, ela fez da maneira que deveria fazer. A própria expressão de fisionomia terá influência para o bem ou para o mal. Só eu aqui, do jeito que eu sou, sem falar nada, só andando na rua, já sirvo de influência. Seu espírito, suas palavras, suas ações, atitudes para com os outros são inequívocas. Se ele vive no egoísmo, circunda sua alma de uma atmosfera má, ao passo que estiver cheio de amor de Cristo, manifestará cortesia, bondade, terna consideração para com o sentimento dos outros, e por atos de amor comunicará àqueles com quem convive sentimentos brandos, gratos e felizes. Se estamos com Cristo, fazemos coisas que Cristo faria. Se não estamos, infelizmente fazemos o que o inimigo faria. Manuscrito 140, 1897. Os missionários do mestre prepararam-se melhor para a obra lá fora, em lares cristãos,
onde Deus é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde a felicidade se torna segunda natureza, onde não se permite dar aos deveres domésticos descuidadosa e causa atenção, onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Precisamos temer a Deus, amar a Deus, adorá-lo e fazer da felicidade algo primordial em nossos lares. João 1,12. Mas a todos quanto a receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Nós precisamos crer no nome de Jesus, mas não só isso. Nós precisamos viver Jesus. Assim seremos filhos de Deus. Patriarcas e Profetas 144. Aqui vai algo que nenhum incrédulo pode contradizer. Um lar cristão bem ordenado é poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Se nós temos uma família bem ordenada, filho, não tem o que dizer dela. O ateu vai se converter. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos e que Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. E eu já vi algumas famílias nesse parâmetro aqui que, inclusive, infelizmente, o senhor, que é o Raimundo, ele deixou uma impressão muito boa, ele e a esposa dele, e foi o que me fez começar a ler esses livros e tentar aí chegar um pouco do que ele é. Porque do jeito de tratar a esposa, do jeito de falar, que homem. Infelizmente ele nos deixou há pouco tempo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas começaram a ver Deus de uma outra forma por causa da vida daquele rapaz. E é o que eu almejo hoje, é chegar a esse nível. Chegar a um nível de as pessoas verem a nossa família. E só de ver, saber que Deus está ali. Há lares em que esse princípio é praticado. Lares em que Deus é adorado e em que reina o mais verdadeiro amor. Destes lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave. E suas misericórdias e bênçãos descem sobre as suplicantes como o orvalho da manhã. Irmãos, precisamos estar fazendo culto familiar com nossos filhos no primeiro horário e na tarde. Aqui, porque as nossas orações em família, se nós estivermos fazendo elas com um amor verdadeiro, bênçãos e misericórdias cairá sobre nós. Amém? É o que eu desejo a cada um de vocês. Lar Adventista 35, terceiro parágrafo. Nossa obra para Cristo deve começar com uma família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que este. Irmão, não existe nada mais importante do que a sua família. Então foque nisso. Foque na sua família. Bom, espero que os irmãos tenham gostado, que infelizmente o inimigo ele está devastando famílias. O inimigo está acabando com famílias hoje. E quando eu comecei a ler esses livros, comecei a olhar a Bíblia, comecei a ver algumas coisas assim, como Abraão, Jacó, José, que conseguiram, assim, o próprio Noé, tem como nós acharmos que Noé era um pai horrível? Ele conseguiu colocar sua família dentro da arca. Se ele fosse ruim, se ele fosse uma pessoa que não seguisse os princípios de Deus, certeza que a família dele não entraria na arca. Entrou pelo exemplo dele. Então, o que eu peço e o que eu digo a vocês, comece por si. Isso aqui é fantástico. Eu gostaria que as famílias assistissem em família mesmo. Esposo, a esposa, as filhas, os filhos. Por quê? Não para ficarem tá vendo? Tá vendo? Não. Para si. Nós precisamos moldar a nós.
Se você fazer a sua parte, pode ter certeza que o cônjuge vai ver e ele vai começar a fazer a dele. É nisso que estamos aqui, justamente para darmos o exemplo. Nós precisamos ser cristãos de exemplo, não cristãos de fachada. Cristão nominal tem de monte aí. Então nós precisamos começar. Eu aconselho os irmãos a lerem o livro. Aqui eu pego algumas citações, mas o livro é repleto. Ler o Lar Adventista e fazer uma escolha errada no casamento é quase impossível. É quase impossível. Digo para vocês, é quase impossível. Porque tem detalhes de tudo ali. E na próxima semana nós vamos falar justamente sobre o namoro. Nós vamos falar sobre algumas coisas que precisam nossos filhos saber antes de começar a namorar, com quem namorar. Se a primeira coisa que tem que acontecer para pensar, porque o namoro, muitas pessoas levam o namoro hoje na brincadeira, 8, 10, 12, 15 anos. E é errado. E nós vamos ver o porquê. Então nós vamos ver algumas coisas sobre namoro, algumas coisas sobre noivado, tá bem? Para nós chegarmos a falar um pouco mais sobre filhos, tá bom? Então, primeiro foi o lar. Hoje, como construir o lar? Nós vimos aqui que precisamos, tanto o homem como a mulher, fazer perguntas e saber principalmente o caráter da pessoa que você está casando, tá bem? E como faz isso? Olho e oração. Porque se você pedir, Deus nunca vai deixar de te responder. É porque muitas vezes nós queremos aquele ali. Nós falamos, Senhor, eu vou, tudo bem, eu quero casar, mas eu quero aquele ali. E não é bem assim que funciona. Nós precisamos confiar em Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o melhor para mim e para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo também vai para o YouTube logo logo, tá? Quem não assistiu o primeiro, tá lá no meu canal, Caráter Cristão, tá bem? Esse vai também, acho que amanhã ou depois eu já coloco ele, tá? E todas as quartas-feiras eu farei uma live aqui sobre família, tá bem, irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Coloque Deus em primeiro lugar, irmãos, que você vai ter a melhor família do mundo, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por este pequeno tempo que os irmãos possam ter entendido o seu propósito para o casamento, Pai. Que não podemos ficar casando e descasando. Precisamos manter o foco e levar as nossas famílias às mansões celestiais. Fique conosco, nos proteja e nos guarde. Perdoe nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.